Olá, saravá a todos, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre rabo de encruza. Você sabe o que quer dizer rabo de encruza? Espírito trevoso. Vou falar um pouco sobre isso, né? Da Umbanda mais antiga, Umbanda mais tradicional, que é muito importante, né? Conhecimento não ocupa espaço. Vamos falar um pouco sobre isso. Bora lá? Bom, vamos falar um pouquinho. Você sabe o que quer dizer rabo de encruza, né? O rabo de encruza é como são chamados os espíritos baixos, atrasadíssimos, sem luz alguma. São perigosíssimos e violentos. Quando incorporados, normalmente mistificam os Exus e pombagiras, praticando coisas tão imorais que os verdadeiros Exus e pombagiras jamais, praticariam. São eles que recebem as oferendas com o intuito de prejudicar, feita por pessoas de má índole. Muitas dessas oferendas são arriadas em encruzilhadas e cemitérios, principalmente. O rabo de encruza são enganadores, né? Mistificadores por excelência. E eles recebem também algumas oferendas encruzilhadas, cemitérios e alguns pontos de força. O médium pode ficar por anos incorporando um rabo de encruza, achando tratar-se de um Exu ou uma pombagira, etc., sem se dar conta, só percebendo ou não, quando a sua vida já está um buraco sem volta. Por isso é importante, muito importante, o desenvolvimento mediúnico em um terreiro sério de Umbanda, acompanhado por um dirigente sério, uma corrente, não ficar dando passagem para algo que não tem certeza em casa. Porque somente o desenvolvimento e maturidade mediúnica para distinguir a energia e vibrações dos seus guias, mestres e mentores espirituais. Então, voltando lá, mais uma vez, quando a gente fala da questão de terreiro, lógico que é um terreiro sério, um terreiro honrado, que segue os princípios da nossa Umbanda, é ali que você vai ter condições de certa forma, estar sendo protegido, você vai estar sendo cuidado, orientado, e aquela egrégora daquela casa, os espíritos de luz que comandam aquele terreiro, um sacerdote experimentado, com muita vivência, ele sabe o que está acontecendo com esse médium. Então, às vezes, a gente fala aqui dessas questões de mediunidade, um médium de Umbanda independente, que qualquer um pode ser, qualquer um pode trabalhar em casa, basta você pegar uma apostila, fazer iniciações online, assentamentos online, limpeza, incorporação em casa, sem que você tenha um amparo espiritual. Não tem como, gente. A gente tem que entender isso. É simples. Ah, mas alguns falam que os dirigentes querem conduzir os médios. Não. Ali é um local de aprendizado, é uma escola espiritual. E o dirigente, além dele ser médio e trabalhar também na ajuda daqueles que vêm, que são necessitados, as pessoas que ingressam na corrente vão ser orientadas, vão ser desenvolvidas e vão aprender a trabalhar. Eu não vejo problema nisso. Eu não sei que tanto que as pessoas querem ser médios individuais ou independente. Independente do quê? Então, o rabo de encruza é um dos piores espíritos que tem dentro dessas egrégoras espirituais maléficas. Porque o mago negro, por exemplo, ele apesar de ser muito inteligente, um espírito endurecido, sabe o que está fazendo, comanda legião ou legiões de espíritos ruins, mas ele honra o que ele é, ele sabe o que ele é e o que ele faz. Espíritos obsessores, às vezes, pode ser um espírito que desencarnou, está prego, ainda está ligado à matéria, à terra, à casa, à família, e muitas dessas vezes acabam virando escravos, Agora, o rabo de encruza é a pior espécie que tem, Eles são facilmente subornados, eles são enganadores, são
esses médios que trabalham com entidades que falam que é da Umbanda fazendo amarração, destruição, maldade, é rabo de encruza que está ali. Porque tem a lei, né? A lei dos espíritos de luz e dos espíritos sem luz. E existe essa hierarquia, né? Mesmo nas trevas, os espíritos têm uma hierarquia e respeita aquele espírito que é o chefe, que é o líder. O rabo de encruza não. Geralmente ele pega até restos de oferenda. Basta a gente saber que para quem faz, né, o sacrifício animal, utiliza o animal, muitas das vezes, sem saber o que está fazendo, a gente vê muito isso, que eles sacrificam o animal e entregam o animal inteiro, né? E para quem entende sabe que o sacrifício tem um respeito com aquele animal, um cuidado, e de certa forma tudo que tem nele é utilizado como um axé, como um alimento. E hoje a gente vê aí muito bicho morto inteiro. Isso já não sei, isso não condiz com nenhuma cultura religiosa afro, ou quimbanda, ou seja o que for. Não é assim que funciona, né? Você geralmente ali é a carcaça que fica, ou o sangue que é utilizado. Agora, aquelas partes de carne que é comestível, vai ser comestível. E hoje as pessoas entregam de qualquer jeito. Quem que se alimenta disso, desse resto? Rabo de encruza. Eles ficam sempre nas encruzilhadas, cemitérios e pontos onde são entregues oferendas negativas, né, com muita perversidade, com muita intenção, né, de raiva, de ódio. E muitas das vezes tem gente que às vezes vai fazer uma coisa negativa e acaba alimentando esses espíritos que não sabe que são rabo de encruza. E a pessoa às vezes acha, né, o feiticeiro, o mago, fala, não, mas esses espíritos estão sob o meu comando, faz o que eu quiser, destrói aqui. É uma grande ilusão. Na verdade, esses espíritos são manipuladores, são eles que estão manipulando o médium. Enquanto eles estão sendo alimentados de bebida, ou alimentados de sangue, ou alimentados de intenção, de velas, seja o que for. Enquanto eles estão tá servindo para eles essas energias, eles vão fazer o que precisa fazer, que é aquilo que o feiticeiro negativo está fazendo. Agora, a partir do momento que ele já estiver saciado, ou esse médio deixar de alimentar, aí sim, aí o bicho pega, porque ele não tem honra, não é um espírito, vamos dizer, preso a nada, ele não tem ética, não tem moral, ele está ali porque ele está se alimentando daquela energia, e a mesma coisa que ele está servindo ele pode deixar de servir e atacar o próprio médium que está utilizando. Então, assim, às vezes, né, a gente escuta apenas que alguns que se acham os feiticeiros poderosos que manipulam esses espíritos, que são escravos, que fazem o que quer. Primeiro que ninguém controla espírito nenhum. Pelo contrário, nós é que somos controlados por eles, né? Eles fazem o que eles quiserem, eles entram na nossa mente, tanto os de luz como os sem luz. Então fica aqui só assim uma pequena parte do que são esses espíritos. A gente utiliza muito, né, na Umbanda mais antiga, hoje se fala pouco, que são os rabos de encruza, são aqueles espíritos marginais, aqueles que não têm compromisso com nada, com ninguém, né? E eles utilizam desses médiuns que fazem negatividades, se alimentando. Então, às vezes a pessoa ou vai no cemitério, na encruzilhada, né? Leva um caixão com o nome da pessoa para destruição. Quem você acha que é? Um espírito de lei? Um Exu de lei? Pombagira de lei? Esquece. Quem faz isso são os rabos de encruza. Eles não estão nem aí para ninguém, para nada. Até quando eles forem pegos, né? Aí quando eles forem pegos pelos Exus de lei, aí a conversa é outra. Tá? Mas eles são terríveis, eles trazem doenças, destruição de lares, de emprego, eles fazem coisas terríveis. Então fica aí um alerta, né, para quem pensa em ser um médium independente, incorporar em casa, atender pessoas, né, dar passes à distância, fazer limpezas, trabalho de cura. Não é assim que funciona, porque mesmo na boa intenção, o outro lado tem uma negatividade. Entendeu? Quando você faz qualquer coisa para alguém, mesmo que você pegue o nome de alguém que você nem conheça,
você se liga espiritualmente àquele karma daquela pessoa, daquele ser, e as coisas você acaba se tendo essa conexão com tudo que acontecer com aquela pessoa. Muitas das vezes ela está sendo perseguida ou por culpa dela ou não, você está entrando no meio da história. Aí você faz parte daquele enredo, né? E se essa pessoa às vezes não é uma pessoa boa, você vai sofrer as consequências porque você está no meio do enredo, você está no meio dessa, vamos dizer, dessa operação magística. Então não é assim como as pessoas acham, que tudo pode, que não tem problema. Tudo tem problema. Então fica aqui um pouco desse bate-papo, um pouco dessa explicação, né? Se gostaram, já peço para se inscrever, deixar um comentário. Um grande abraço a todos, obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu acredito que sim. Até lá, muito obrigado.